Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Alquest Podcast, o seu melhor e maior podcast da podosfera brasileira. Hoje iremos falar de um tema que eu não conheço muito, mas temos alguns especialistas aqui. E depois de muitas pessoas pedirem, e também acho que é a palavra que mais aparece em nossos podcasts, falaremos hoje, sim senhores, Pokémon! Estamos aqui com um time de elite. Finalmente vamos falar dessa porra de Pokémon que todo episódio fala, né? Porra, é ótimo, né? Hoje estamos aí com os nossos especialistas, o nosso amigo Marcelo. Fala galera, prepare-se para a encrenca. O Luiz Felipe, finalmente Luiz, o seu jogo favorito aí, ó. Que isso, não é meu jogo favorito não, só tem quase todos os jogos, mas não é meu favorito não. E o nosso também especialista convidado de hoje, o senhor Lucas, não é mesmo, Lucas? Opa, prepare-se para a encrenca em dobro. Muito bem, então, vamos lá. Sejam bem-vindos de volta, ouvintes. E hoje estamos com você aqui para mais um delicioso episódio do nosso podcast com novidades no ar, não é mesmo, gente? Estamos aí com o site reformulado. Nosso site agora deixou de ser uma bagunça. Claro que ele não era ruim, mas não era ainda o design que queríamos. E finalmente está se tornando um portal. E aos poucos ele vai se tornar não só um site para você escutar e baixar o nosso podcast, mas também você poderá ver notícias, vídeos e muito mais. O site você continua acessando o mesmo endereço, www.alquestpodcast.com. Deixe lá seu comentário, visite-nos todo dia e dê forças para a gente continuar nesta jornada, nesta quest eterna. Então, peço vocês também que continuem tweetando lá no Twitter, mandando mensagem no Facebook. A última vez que eu cobrei aí, o pessoal correspondeu, mandou mais elogios, críticas, sugestões e reclamações. Então, é isso aí, espero que todos vocês continuem ligados no Alquest Podcast. Para começar aqui, falar sobre esse tema que muitas pessoas gostam, eu gostaria só de levantar aqui algumas informações pertinentes à série Pokémon, que teve sua criação originada primeiramente no Game Boy, em 1995. Muita gente considera ele como um marco aí na era dos portáteis. Afinal de contas, foi por conta deste jogo que venderam tantos Game Boys. Isso aí não é mentira dizer. E também que desde 95 para cá, a empresa, a Pokémon International Corp, que também faz parte do grupo, também entrelaçado ao grupo Nintendo, somente com a franquia Pokémon conseguiu fazer 42 bilhões de dólares. Então, assim, é dinheiro pra caramba. Isso é quase o valor de muita empresa gigante aí no mercado apenas com a franquia Pokémon. Então, vocês que entendem mais até do que Pokémon que eu, o que vocês acham que leva tantas pessoas a gostarem desses bichinhos coloridos? Primeiramente, eu acho que o diferencial do Pokémon é que ele tem, tipo, muitos personagens, muitos Pokémons mesmo, para você aventurar e tudo mais. A diversidade, isso, né? Em outros jogos, por exemplo, em outros animes, há poucos personagens, muitas vezes. Animes acho que não, mas jogos sim. Não, tem pouco sim, porque o Pokémon que deixa eu tentar entender. Você tá falando que, tipo, lá tem muitos personagens, você tá considerando que cada Pokémon seria um personagem. Então, tipo, você se entrelaça com eles, você conhece, principalmente quando você tá jogando, você conhece a fraqueza do Pokémon X, você sabe qual que é a vantagem daquele contra o outro. Você tem que estudar a fundo cada um dos Pokémon, principalmente se você é um jogador. Exatamente. O legal do Pokémon é que ele começa simplesmente como um RPGzinho básico, simples, na primeira geração, né? Começou com anime, que era só 150 Pokémon.
Pokémons e tal. Não, começou pelo jogo. Começou com o jogo. Depois que virou o anime. Não, mas o anime é igual o mangá e anime, né? Só que aí seria o jogo e o anime. O anime vem depois. Só que assim, no começo era muito simples, era um RPGzinho legal que a galera gostava. Só que o negócio foi crescendo de uma maneira tão grande e foi que hoje tem 700 e poucos Pokémons. Os campeonatos, cara, se você for ver, é muito complexo. Uma coisa tão simples, mas é tão complexa, entendeu? Em cada geração que a gente fala, do que cada jogo representa uma geração, hoje a gente já está na 6ª geração, cada um tem uma melhoria, que a gente vai falar aí. Mas essas melhorias que vai trazendo o povo gostar mais de jogar e mais, entendeu? Isso que eu acho que atrai os jogadores a consumir. Além de ser um caça-níquel, né, velho? A grande verdade é essa. Não tem necessidade de lançar 2 jogos iguais, mas que eu, por exemplo, o último, que é o Rubi e o Safira, eu comprei os 2, cara. Que são 2 jogos iguais. Só para as pessoas entenderem, só para quem não tá fora desse mundo dos Pokémons, funciona assim. Sempre no lançamento de um jogo novo do Pokémon, existem sempre 2 versões exatamente iguais do mesmo jogo, com a única diferença. Então não são exatamente iguais, né? Claro. Então eles lançam 2 jogos da mesma versão, com a única diferença de que em alguns Pokémons existem em um jogo e alguns outros Pokémons apenas no outro jogo, mas lembrando, a história é a mesma, os personagens são os mesmos, o jogo é basicamente o mesmo. Só muda que você nunca vai conseguir todos os Pokémons daquela versão se você não tiver os 2 jogos, certo? Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Vamos seguir a cronologia até. O que a gente tá falando aqui dos primeiros Pokémons lançados foi a dupla, né? Que sempre lançam 2, isso que eles estão explicando aí. Você lançou primeiro o Red e o Blue, que foi a primeira versão do Pokémon, que foi a que fez até certo sucesso, que trouxe o pessoal pro Game Boy. Na verdade, a primeira que saiu foi o Red e o Green. Então, também tem o Green. Não, só que o Green não veio pro Brasil, né? Foi só no Japão. O Blue, na verdade, é a versão americana do Green. Ou seja, é o Blue, né? Tipo, o Green e o Blue é o mesmo. Se a gente for comparar os jogos americanos, né? A primeira geração foi o Red e Blue. Então tá. O Red e o Blue ou o Red e o Green, que é a mesma coisa no final das contas, né? É só o nome que realmente modificou pela versão japonesa e americana. Mas o que eu tô querendo dizer é primeiro lançou essa primeira dupla, e na época você tinha o Game Boy e você tinha que capturar os Pokémons. Então, dentro dessa versão Red, por exemplo, você tinha, ao invés de 150 Pokémons, você tinha lá 140. Uhum. Na hora que você ia pra outra versão, a versão irmã dela, você tinha 140 Pokémons também, tendo 10 Pokémons diferentes entre uma e outra. Entendi. Então o que acontecia? Peraí, só pra complementar. Naquela época, pra você complementar, igual você falou, que não tinha como completar todos, existia uma forma naquela época, hoje já mudou um pouco. Você tinha que ter um cabinho e trocar com seus amiguinhos. Então seu amiguinho tinha que comprar uma fita diferente da sua. Entendi. Se você não fosse capaz de comprar as 2, né? Porque hoje eu tenho isso, cara. É muito legal, velho. É porque eu tenho 2 Game Boy e tenho esse cabo Link. Eu tenho 2 Game Boy. Nossa, velho. Eu posso ter todos os Pokémon. Não, gente. Cara, eu tenho um Game Boy normal e tenho um Game Boy Advance. Ele funciona o cabo Link nos 2. E eu tenho os 2, o Red e o Blue. E é muito legal você passando via cabo, cara. É muito massa. Você troca com você mesmo os Pokémon, então. Né? Os Forever Haloly, né? Os Forever Haloly. Isso que eu falo, você ganhou metade do Forever Haloly, porque você tem 2 Game Boys pra jogar com você mesmo. Você que tá ouvindo aí em casa, é o seguinte, cara. O Luiz, ele não tinha os amiguinhos pra trocar a fita. Ele fala assim, eu compro o azul e você compra o vermelho. Não, ele não tinha esse amiguinho. Então ele comprava 2 jogos. Mas Chupa engraçado, sociedade. Nesses seus primos também não tinha não, Felipe? Não. Falando em primo, eu vou até mandar um abraço pro meu primo aí, o Vitor, que hoje é aniversário dele, da gravação do podcast é aniversário dele, vamos mandar um abraço pra ele. Não, eu também vou mandar um abraço pro primo do Luiz. Inclusive, um abraço pro Luiz também.
O que eu tenho a falar sobre isso, eu acho uma puta sacanagem, assim, pra pessoa que compra, mas uma excelente ferramenta de ganhar dinheiro que eles conseguiram criar, né? Porque... Ô, Pablo, mas você diz, tipo, ter versões opostas? Isso aí que você tá falando que é. Isso, você Mas, ter cara, 2 jogos pra simplesmente vender, cara. Eu discordo pelo seguinte, eles não estão te obrigando a pegar as duas, você tem a opção, você tem uma opção. Você vai ter a história com aquele lendário, então você vai pegar ele. Eu, por exemplo, todas as versões, eu costumo sempre pegar só um deles, eu nunca pego mais que um. Mais que um. Você tem seus amigos pra trocar, diferente do Luiz. Sim, não, mas eu me mas no atualmente... Heart Gold eu consegui pegar todos os pokémons, os 493 pokémons, com a ajuda de amigos, porque eu não tinha 2DS na época. Entendeu? E eu peguei pokémon até com o nego do Japão, com o nego da Itália, sacou? Por causa que os pokémons evoluíram a nível de você ter que trocar via internet com qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Então, dando seguimento aí, a gente falou do anime, e acho também interessante falar sobre o anime também, que se não fosse pelo anime, eu acho que a maioria das pessoas que gostam de Pokémon, ou que depois vieram comprar os jogos, o Game Boy, não haveria acontecido, porque foi depois da febre lá do programa da Eliane, eu me lembro até hoje, do SBT. Foi do SBT ou da Record, se eu não me engano? Agora eu não lembro qual emissora. Eu acho que era Record. SBT. Acho que era Não, já era da Record. Já era mais da Record. antigo. Não, era Record. Era da Ele Record, tá era no da SBT Record. agora, eu acho. Só então que tá bom, então eu lembro desculpa. que foi a partir do programa dela que as pessoas começaram a assistir. Assim, a gente já tinha noção dos animes que passavam, né? Só que esse conceito de você ter lá um bichinho, capturar ele para ir sair pelo mundo na procura de ser o maior treinador, o melhor treinador, foi um conceito novo, né? Que deu origem aí ao que a gente tem essa febre aí de mais, já chegando a 20 anos. Tem que lembrar que o Pokémon tem esses 20 anos aí, e essa febre do desenho, ele foi muito na geração lá de trás, né? Eu acho que Porque a primeira foi o ápice. Né? Porque hoje em dia a gente não ouve falar tanto do desenho. Mas tem, velho. Mas tem o gente desenho ainda que existe. gosta bastante, todo geração sai filme e desenho. Mas, ô Felipe, será que o cara que assiste, vamos supor, eu assisti quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eu gostava pra caramba. Mas quando eu fiz cheguei a assistir 2, 3 anos, a gente vai envelhecendo, a gente vê que aquele anime ele é bem infantilizado, então ele acaba perdendo um pouco a graça depois de um certo tempo. Pode ser que as gerações novas gostem do Pokémon, só que acabem migrando para os jogos, porque mesmo as pessoas que desanimaram um pouco do anime continuaram jogando os jogos independente do que está acontecendo no anime. Mas você não concorda comigo, igual você falou no episódio de animes lá, se tem muita porque a galera gosta? Sim, mas aí só que é diferente. Fazendo anime, nesse caso... É porque ainda tem público para assistir o anime. Não, mas o que eu tô falando, você não entendeu, Felipe. Não, fala assim, tem público. Por exemplo, eu não assisto mais o anime. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem público, só que o público sempre se renova com a galerinha de 14, 15 anos. Por isso que você pode ver que eu, por exemplo, não conheço mais nenhum dos Pokémons depois dos 150. Já o Lucas deve conhecer os 720 aí, né, Lucas? 721, hein? Eu aprendi com o Luiz. 721. Então, assim... tem dois Pokémon que eu não tenho, cara, que é lendário, que só foi de evento lá no... Eu também. Só que eu tenho certeza que o Lucas, daqui a um tempo, ele não vai assistir mais o anime, mas vai continuar jogando os jogos e vai continuar acontecendo, porque eu fui tentar ver o desenho para poder fazer esse cast aqui, tá no Pokémon XY, se eu não me engano. Isso. E eu acabei descobrindo também que o Ash continua com a mesma idade, né? Então o tempo foda-se naquela série, depois de 10 anos, o moleque continua adolescente. Então, isso me incomoda pra caramba, porque a gente é acostumado com animes onde os personagens crescem, evoluem, você não sente uma evolução. Então, aqueles, por exemplo, ele tinha lá na minha época o Charizard, o Pikachu, já deve estar, sei lá, no level 3000, porque o Pikachu até hoje tá com ele, e você continua tendo aquela coisa do tipo assim, o Pikachu, ele tá há muito tempo com o Ash, ele é muito forte, mas às vezes ele não dá conta de um outro Pokémon só porque é novo, eles têm que acabam emparelhando a força. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas no anime, o legal deles, o que eles fazem pra meio que mostrar os jogos também?
a equipe principal do Ash normalmente é aqueles 3 caras básicos lá, que são os 3 iniciais que você pega em cada jogo. E quando tem um novo jogo... Ah, não entendi. Vamos supor, no primeiro lá era o Charizard, o Bulbasauro e o Ah, Charmander. tá. Você falou dos Pokémon, achei dos Isso, personagens. Squirtle. Isso, Squirtle, Bulbasauro e... Charmander. Desculpa. Ah, isso aí. Na segunda temporada já muda com os 3 iniciais dos jogos, entendeu? A equipe do Ash vai renovando, entendeu? Ou seja, o anime também acompanha os jogos, entendeu? Entendi, mas o que eu falo assim, não faz sentido. Você pode continuar o seu anime, você pode continuar lançando seus jogos, mas podia mas mudar anime... o personagem principal, né? Deixa eu explicar o que o Pablo tá querendo dizer. Tipo, o seguinte, como a gente joga RPG, tá acostumado a evoluir o personagem, o Pikachu ele já virou um cara lendário, velho. O Pikachu já tá lá há muito tempo, então a hora que ele chega num Pokémon novo, o Pikachu tinha que destruir o cara, velho. Exatamente. A força tá equilibrada e o Sempre cara tá lá... equilibrado. Tipo assim, um cara tá ali no meio da selva, aí ele chega e dá um pau no Pikachu, que é um cara lendário que já destruiu todo mundo, velho. Mas como o Felipe falou, se o anime e o jogo são entrelaçados, poderia ter esse sei lá, ter um contador de nível de evolução desses Pokémons aí. Porque senão a gente fica naquela assim, eu posso começar a assistir Pokémon hoje e ignorar completamente o que já aconteceu, porque vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Mas o Pokémon é feito pra isso. O anime, ele é atemporal. Você pode pegar uma história do meio que ela não necessariamente vai fazer falta os capítulos anteriores. É isso que me incomodava no Pokémon, por isso que me desanimou um pouco na época de continuar assistindo ele, sabe? Porque eu não tenho preconceito nenhum contra animes, independente de ser Pokémon, animes de menininhas, ou animes, seja lá o que for, de monstros e bizarrices, eu não tenho problema nenhum com isso. O que me incomoda é justamente essa falta de cronologia que a série cria, sabe? Mas isso eu acho que tá justamente no merchan da Nintendo para continuar os jogos e cada jogo. Aí se você for pegar o jogo, o personagem principal não tem um Ash principal. Cada jogo é um personagem diferente, entendeu? O anime eles continuam com o mesmo personagem, mas se eles pegassem o personagem principal de cada jogo, talvez o anime seria mais interessante para você. Entendeu? Isso. Só que ele não faria tanto sentido para o resto, porque o Ash, ele é o carisma, ele é a cara do Pokémon, se você for olhar bem. Eu vou dar um exemplo fácil aqui para vocês vão achar que eu estou sendo polêmico, mas eu vou entrar no terreno de campo minado aqui do Lucas e do Luiz. Que é o seguinte, vocês já assistiram o Digimon, né? Uhum. Então assim, no Digimon, se você também é da mesma época lá do Pokémon eu assistia, tem a Angélica. E assim, os personagens, se você for assistir as séries do Digimon, por mais que mudem os personagens às vezes, quando eles voltam nos personagens clássicos, eles estão mais velhos, eles cresceram, os Digimon ficaram realmente mais fortes, então você sente essa evolução. Tanto que quando eles lançam algum filme especial lá, eles mostram lá uma ultra evolução mais nova para poder combater o inimigo que é mais forte ainda. No Pokémon, quando você assiste os animes ou os filmes, não existe isso, entendeu? Então é isso que eu tô falando, esse paralelo, que poderia acontecer mais ou menos igual acontece no desenho rival. Que, por falar nisso, assim, eu acho os dois... Eu sempre assisti os dois animes. Eu só acho que realmente o Pokémon saiu muito na frente por conta de ter alcançado as pessoas mais facilmente com os jogos. E eu não sei também se a Bandai, ou a Toei, que lançou o Digimon. Que é Bandai. Acho que é Bandai. De qualquer forma, a Nintendo ela entrou muito forte com o marketing no Pokémon e deu muito certo. Com certeza. Eu acho que o marketing foi a maior parte disso aí. E ela tem que agradecer ao Pokémon por ela ainda existir. Porque se não fosse o Pokémon, acho que ainda não teriam vendido tanto. Nintendo DS, esses Nintendo 3DS, Game Boy, você acha? Eu concordo um pouco, velho. Eu quase comprei um desse Game Boy aí na época por causa de Pokémon. Tava um pouco me lixando se ia jogar Mario. Apesar entendeu? que eu comprei meu 3DS por causa do Ocarina of Time. Mas eu cheguei com o meu 3DS, um amigo meu falou, pô, velho, você não tem um Pokémon ainda? E tipo, na época eu não trabalhava, eu comprei o meu Heart Gold. Foi o Pokémon que eu mais joguei na minha vida, né? Que eu tenho quase 500 horas
o jogo, mas... E a jogada tudo de bem. mestre foi deixar exclusivo pro portátil, porque a partir do momento que ela tirasse dessa plataforma, ela ia perder venda. Você pode ver que não vai para nem mesmo para as plataformas de console da Nintendo, não vai, porque ou será que existe algum Pokémon nesse existe. formato aí do Não, no nesse, formato? nesse Não, no formato formato é RPG impossível. não. Não, nesse Não, formato então, RPG é isso que o Pablo existe. tá falando. Esse tipo de jogo, que é o que deu certo no DS, eles não Fica mexem. lá. Eles não vão mexer, vão deixar Eles lá. não mexem. E Agora, faz certo. a franquia o Pokémon tal, ela ser migrada e ser utilizada em outras mídias, hoje em dia não, sempre não importaram tanto. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bacana aqui, que eu sou da época de, tipo assim, né, vamos lá, nostalgia. Eu entrei lá atrás e no Nintendo 64, eles lançaram o Pokémon Stadium, que na época, sim. na época era tão violento que você vinha no jogo um tal de Transfer Pack, que você enfiava o cartuchinho do Pokémon ali e você podia jogar na televisão com o controle. Então, na verdade, você usava o Transfer Pack pra você transferir o Pokémon que você jogava no Game Boy pra jogar no 64. Não, então, mas você conseguia jogar na televisão, né? Não, usando o controle. Com o Transfer Pack, não. O Transfer Conseguia. Pack era só pra isso. Não, ô Luiz, aí depois você dá uma pesquisada. Porque você conseguia jogar olhando pela televisão, jogando o Pokémon com o cartuchinho. Eu Com tenho, cartuchinho. Como é que você tenho o ligava? Transfer Pack e eu tenho outro acessório O Pokémon. chamado Super Mario, Super Game Boy, e esse dá pra você jogar. Não. No Pokémon Stadium, você só conseguia emular o Pokémon dentro do Transfer Pack na televisão. Você conseguia jogar. Mas você jogava o jogo do Game Boy na televisão? Na televisão, exatamente. Você jogava exatamente o que você jogava no Game Boy via Transfer Pack no Pokémon Stadium. Isso é estranho, porque até hoje é meio estranho esse conceito, porque a Nintendo ainda não abriu mão desse tipo de tecnologia. Mas foi só a única forma de jogar era desse jeito. Você tinha que abrir o Pokémon Stadium, abrir a fita. Eu não lembro se era só o Pokémon Yellow, se era só o Red, Blue. Era algum desses, era específico e você conseguia jogar via Transfer Pack. Além disso, o Transfer Pack servia para você dar o seu save, né? Você conseguia usar esses Pokémons para jogar dentro do Pokémon Stadium. Então era essas duas formas. E para isso que servia. Tem uma turminha aí da internet, né? A internet veio para ficar, que fala o seguinte, que Pokémon, na verdade, é maltratos de animais. Por quê? Você enclausura um bicho dentro de uma Pokébola, você faz rinhas de galo, você vive brigando com esses bichos e eles vivem sendo maltratados, sendo que eles estavam só lá na natureza curtindo a deles. O que vocês acham disso? Cara, se Olha, você for... é uma coisa polêmica isso aí. Se você for Quanto ao olhar lance aqui... da Pokébola, acho que não, cara. Imagina, você tem um cachorro. Imagina, você tem um cachorro na sua casa, aí você tranca ele num baú, carrega ele debaixo do braço e leva mas pro diz que a outro lugar pra Pokébola é brigar como com se fosse uma cachorro. suíte, velho. Tipo, se fosse Exatamente. um quarto muito violento, sacou? Já explicaram o que é dentro da Pokébola em algum lugar? Dentro da Pokébola tem que eu saiba também. Então, Não, cara, então Ele- olha só onde a gente chega, que bizarro, porque você tá falando comigo que a Pokébola transfere um ambiente gigante pro Pokémon, correto? Ou então transforma o Pokémon num ser muito menor para um ambiente gigante dentro da Pokébola. Então, dentro do anime, eles criaram uma coisa muito mais interessante que os próprios Pokémon, que são as cápsulas de locais, cara. Você poderia resolver o problema de habitação do mundo com as Pokébolas. Cara, mas a gente tem que ver que isso aí é fantasia, né, cara? É jogo. Não, eu concordo. Eu tava vendo Fala isso um pras vídeo pessoas que hoje que criticam. a galera fala muito do... Nossa, eu quero... Olha que jogo real, que não sei o quê. Mas a galera esquece da diversão, cara. Videogame é isso, cara. Não é nada real, não. Diversão rinha de galo. Se eu quero... Cara, mas é legal, velho. É divertido. Legal. Você vai ver... não, eu jogo um jogo de Play 4 que é super fodástico, não sei o quê. Não, é o que Que é eu igual não o tô vídeo, entrando nesse velho. mérito não, só. Eu tô falando assim, eu entendi que tem que ter descrença pra poder jogar. O que eu falo é que gera uma polêmica do fato do jogo comparar, por exemplo, porque no Pokémon existem animais? Não, né? Não, Então, porque os Pokémon são os animais, são os não? animais. Então, Existe. Não. Chega a aparecer também animal Como dentro do assim? anime. Tipo, tem ambientes Cachorro? lá, por exemplo, dentro do anime. Por exemplo, eles passam num lugar lá. Tem até uma foto, se não me engano. Tem um aquário que Mas eles estão são todos passando. Pokémons, não? Esse aquário tem uns peixes mesmo, não é nenhum sério? Pokémon. Não é Magikarpa? Existe. Aham. Existem animais dentro do essa pra mim é Pokémon nova. também, porém. Mas é assim, porque eu penso assim, porque se eles forem comparados aos animais, é a mesma coisa de você
comparar com o que a gente faz aqui de briga de cachorro, briga de galo, essa que é... Não, eu não discordo, não. Isso aí realmente é interessante. Mas é isso aí que o Luiz falou, né? Tipo, a fantasia do Pokémon Não, claro. isso, né? E eles dão dentro do anime a entender que eles são mó felizes por sair dando porrada um no outro. Então, nada suspensão contra. de descrença nessa hora aí pra poder curtir o anime, né? Uma das coisas que eu achava interessante no Pokémon na época da primeira geração do 151 era o fato de você criar uma afinidade muito grande com 150 Pokémons. Eu lembro que eu conhecia todos os 150, na verdade não eram 150, porque se você está contando as evoluções variáveis deles, né? Então, por exemplo, mas geralmente... eles são considerados Pokémons diferentes, independente de ser evolução. Sim, mas assim, o que eu quero dizer é assim, você tinha lá o Squirtle, que virava o Artle, sei lá qual era o nome dele, depois o Artle e depois o Blastoise lá. Assim, era mais fácil de você identificar aquele Pokémon porque você já conhecia o seu primeiro lá. E não eram tantos Pokémons a ponto de você se perder. Então você conseguia criar uma... como é que eu posso falar? Uma identidade. Uma empatia. Isso. Só que aí começou a aparecer tanto, mas tanto Pokémon, que eu cheguei ao ponto de falar assim, caraca, cara, eu já não entendo, eu já não sei mais o que tem aqui, o que é aí isso. eu acho que você foi tipo eu. Eu também conheci os 151 Pokémons e sabia o nome de todos, até se bobear na ordem. Só que acontece o seguinte, a gente perdeu um pouco o ritmo do Pokémon e eu acho que quem acompanhou hoje ainda sabe bastante e tem empatia pelos Pokémons. Vou dar um exemplo aqui que na nossa sala aqui agora, né? Vamos falar para os nossos ouvintes, nós temos 2 Pokémoníacos, né? Nós temos o Luiz e o Lucas, que eu tenho quase certeza que eles sabem se que determinado Pokémon é tipo água, que determinado Pokémon tem um ataque X ou Y, se ele é forte ou fraco contra o outro que eu estou usando. Então, assim, eles conhecem mais por ter jogado, entendeu? Agora, o que eu quero saber de vocês é o seguinte. A gente teve aí o Pokémon Red, Blue e depois o Yellow. E logo após a gente teve a série de mudanças e de novos Pokémon, certo? Quais foram eles? Ô Pablo, só pra gente falar um pouquinho, que a gente atualmente a gente tá na 6ª geração. E cada Pokémon, ele é marcado por algumas... O que define uma geração? A geração são dos jogos... Uma região nova. E uma região, como você falou do jogo. Primeira geração seria o Blue e o Red. Depois veio o Yellow para completar e fechar essa geração. Essa primeira geração, 150 Pokémons. Nessa geração, cada Pokémon tem seu golpe e tudo mais, mas ele tinha ataque e defesa só. Na segunda geração, eles já implementaram uma coisa que cada pessoa tem um ataque especial e um golpe físico. Ou seja, e tem uma defesa e uma defesa especial. Ou seja, se você tem se você usar um ataque físico, o que vai definir seu dano é de acordo com a defesa da pessoa e não a defesa especial, entendeu? Ou seja, cada geração eles vieram colocando várias mudanças desse jeito para incrementar o que a gente fala de meta, né, do jogo. Hoje o jogo é tão complexo, cara, que os campeonatos, que você chega a ter jeito de matar um Mewtwo, que é um Pokémon lendário, level 100, que é o último nível, com um Rattata level 1, entendeu? O que é um Rattata? É um bichinho fraco. Tipo, como se fosse... ratão. É um ratão. Não, o Rattata é o ratinho mesmo, o pequenininho. Ou seja... Sabe que me lembra aquela música do Rattata é bicho? Rattata é bicho solto, ficar ligeiro já faz parte do jogo. Todo mundo até pouco, Rattata é bicho solto. Ou seja, o jogo é tão complexo que você consegue matar um lendário muito forte, level 100, com um bichinho level 1, entendeu? Usando. Mas isso é roubado no jogo, né? Não é roubado. Você pode... Cada Pokémon hoje, você pode usar um item. Se você procurar aí na internet, eu vou ver se eu acho um vídeo e disponibilizo pro pessoal ver aí o vídeo. Você consegue, com alguns estratégias, você sobrepujar um inimigo muito mais forte só com estratégia, entendeu? Aí falando nas gerações, só pra gente falar breve, os Pokémons da série clássica, né? Red, Blue e Yellow fecha a primeira geração. Na segunda geração já são Gold, Silver e Cristal fechando. Terceira geração a gente já tem
ela no Game Boy Advance, que aí já tem a possibilidade de trocar via wireless, via um adaptador do Game Boy Advance. Não é mais o cabo Link, apesar que tem o cabo Link também, que aí já é o Pokémon Rubi, Esmeralda, que fecha, e o Safire. Isso. Depois na quarta geração, aí assim, na terceira geração eles fizeram remakes do Green, que é o Leaf Green e o Fire Red, que ele como é um remake da primeira geração, mas foi feita na terceira, ele tem todos os Pokémons da terceira geração, entendeu? Na quarta geração a gente tem os remakes Heart Gold, Soul Silver, e os jogos Diamond, Pérola e Platina. Aí na quinta geração a gente tem os jogos Black e White, que aí na quarta geração, só voltando um pouquinho, ela já começou com a internet, cara. Você pode trocar Pokémons com qualquer pessoa no mundo, entendeu? Via internet. Na quinta geração, Black White e Black 2 e White 2. E na sexta geração a gente tem o X e o Y. E mais recente aí o Omega Red e o Alpha Sapphire, entendeu? Ou seja, são seis gerações, cada uma é marcada por uma evolução, entendeu? Que você vai vendo que cada uma, assim, começou no Game Boy, foi pro Game Boy Advance, de DS, hoje tá no 3DS. E tem um jogo aí que eu acho que motivou a gente fazer o podcast, que a Nintendo tá lançando agora, que é o Pokémon Go, que vai ser para smartphones, né? Que é aquele que usa realidade aumentada, né? Esse aí que ficou muito legal, cara, pelo que eu tava vendo. A gente na verdade não tá vendo, a gente ainda vai ver, né? Porque Isso. pelo trailer é todo lindo e maravilhoso. Sim, Mas quero ver quem que vai ficar andando usando o celular, capturando Pokémon no meio da rua. Aqui no Brasil, por exemplo, você imagina, você tá andando com seu smartphone procurando Pokémon do tipo pedra, você chega na Cracolândia, tá ligado? Aí você encontra a equipe Rocket. Só que o problema da equipe Rocket é que ao invés de roubar seu Pokémon, ela vai roubar sua Pokédex, que nada mais é do que o seu smartphone de 3 mil reais. Aqui vai ter, imagina que bizarro o cara procurando Pokémon na Avenida Paulista. Vai ser bizarro. Mas tudo bem, vamos espero que... se a Nintendo, eu sempre critico ela, o Felipe até fica com raiva de mim às vezes, mas eu tenho que tirar agora o chapéu pra ela, porque ela agora vai ser dona do mundo. Porque se isso der certo, ela vai sair de uma plataforma exclusiva que muita gente não tem saco pra comprar um portátil pra poder jogar Pokémon, e vai transformar, por exemplo, aqueles jogadores de mini fazenda em jogadores viciados em Pokémon. Então, com certeza esse jogo já foi anunciado que vai ser free, mas vai ser freemium, né? Então você vai poder baixar o jogo de graça, mas com certeza para você ter qualquer coisa vai ter que pagar em cartão de crédito. Pra começar, eles já estão lançando inclusive o dispositivo, né? Que vibra, né? Quando você encontra um Pokémon. Vai sair luzinha, vai piscar e tal. Ele então vai vibrar. Você vai ter que pagar. Vai vibrar pra poder avisar quando é que você está numa área que tem um Pokémon. Então... Mas é extra isso, tá? É extra, mas assim, já arrumaram formas de ganhar dinheiro. É claro que ninguém sobrevive de graça, o cara tá lá gente? o cara tá lá na balada conversando com a mina, vibra aquele negocinho, ele, peraí, tenho que pegar um Pikachu. Não, o mais doido é que se ele tiver na balada não vai ficar no pulso, ele vai botar tipo na canela, sei lá, né, velho? Aí tipo, vai vibrar assim, aí ele tipo, vou Pokémon? No banheiro ali rapidinho, tá? Aí ele pega o celular, sai andando no celular, a mulher deve pensar assim, poxa, velho, o cara deve ter recebido a ligação da mulher dele, da namorada. Cara, vai ser sinistro, velho. Ele volta porque pegou um Blastoise na privada. Mas, tirando esse fato desse... Porque assim, eu acho que a Nintendo ela tem um problema sério de conservadorismo. Eu não acho que ela deveria realmente tirar o Pokémon dos portáteis, porque é isso que faz os portáteis vender. Mas eu que sinto a falta dela investir mais em outros locais, porque eu gosto muito, também joguei muitos jogos online, e um deles foi igual eu estava falando com vocês mais cedo. Eu joguei durante um tempo aí um MMORPG do Digimon Online. Mas eu sentia que eu queria jogar o Pokémon Online e não existia nada parecido nesse sentido. Mas, ô Pablo, você não acha que esse primeiro passo, ela já fazer um jogo que vai ser em iOS e Android? Mas não é a mesma coisa. Cara, isso aí é outra parada. Isso que ela tá fazendo é pra poder pegar o público comum.
dos erros da Nintendo é ser conservadora demais. Tanto que ela perdeu muito mercado por causa disso. Mas isso que ela tá fazendo aí já com o smartphone, cara, é uma sacada muito boa. Por que ela não pega esses bonequinhos aí da Nintendo, como é que chama? Os Amiibos, e faz um de cada Pokémon, e onde que pra você ter o Pokémon de verdade no jogo, você teria que comprar o Amiibo equivalente. Porra, velho, aí você vai falir o mundo. Pois é, Vai mas... valer muito mesmo. Exatamente, só que você quer colecionar, você vai colecionar e ter ele, além de real, de verdade, você vai ter lá no joguinho seu também. À vontade, isso aí seria bem interessante pra vocês que é Pokémon. Não dá essa ideia. Ó, quem tiver ouvindo o podcast, não espalha essa ideia do Pablo, que senão vai todo mundo morrer pobre pro resto da vida. Pois é. Mas aqui, agora voltando um pouco, a Nintendo, eu acho que ela tá lançando esse Pokémon GO, e ele tá entrando pro mercado, vai entrar pro smartphone com força, principalmente os pessoal mais nostálgico da década de 90, vai estar querendo pegar isso, porque é tipo uma facilidade que vai existir. No mínimo, por curiosidade, eu acho que 99% das pessoas vai baixar esse programa, esse aplicativo. E outra coisa, eu acho que ele vai continuar sem competir com os principais jogos dela, da franquia, que lançam pros portáteis. Então, tipo, A Nintendo, ela vai ter esse cuidado de não competir contra ela mesma. Entendi. eu acho que isso Pois aí vai ser mais só um aplicativo mesmo, pra você, tipo, trazer a realidade um pouquinho maior pro Pokémon. E eles já falaram que vai dar pra você fazer essa comunicação dos Pokémons que você pegar no Pokémon GO, você vai conseguir passar para o Pokémon principal. Não sei como, mas vai ter como, ele já falou que vai ter como. E basicamente vai ser só um aplicativo mesmo para as pessoas que, tipo, pelo menos eu percebi isso. No trailer aparece só pais e pessoas mais velhas, e só aparece uma criança que está junto com o pai dela. Então, tipo, eu acho que eles fizeram isso pra o pessoal mais old school, né? Que gostava do Pokémon antigamente. Também uma outra coisa, no trailer só aparece Pokémons da primeira geração. Então, creio eu que vai ter só Pokémon da primeira geração. Só os 150 Pokémons. Acho que até aparece no trailer. Por isso que realmente, eu escutei o Lucas falar uma coisa que é verdade. Que eles devem estar querendo pegar essa galera que não tem os portáteis, mas que gostou da era, que viveu a era Pokémon dos 150 Pokémons. Então vai ser mais fácil voltar pra vida deles com algo familiar. Da idade aí do Marcelo, né? A idade do Marcelo, eu sou mais novo aqui, velho. Então assim, eu vou me sentir muito mais mesmo. Eu sou dessas pessoas que, apesar de não estar totalmente por fora do Pokémon, eu com certeza vou baixar esse frame aí e ver qual que é. E eu vou me sentir muito mais confortável lembrando dos 150 Pokémonzinhos lá da minha época que Ô Pablo, vou te falar uma coisa. Se falar assim, ó, vai ter 721 Pokémons nessa versão, eu acho que ela me espantaria. Eu não seria um dos caras que iria baixar com toda certeza. Mas os 150 Pokémons, se falar assim, ó, tem 150 Pokémons, vai funcionar o joguinho e vai ser uma nostalgia, vai ser uma volta ao passado. Velho, empolguei já pra caralho. Eles podem começar com 150 e liberando os outros aos poucos, né? Aos poucos, pra não dar um impacto muito forte, né? Cara, porque senão vai ser foda. Eu vou estar lá com o Charmander achando que tá abafando e chega um cara com um Pokémon do Fogo Supremo da 4ª geração aí que ninguém conhece, então... Esse negócio de geração, só a gente voltando um pouquinho nos jogos da série clássica, é engraçado porque no Black e no White... No comecinho, você só pega os Pokémons daquele jogo. Os Pokémons novos, digamos assim. Você só vai conseguir pegar os Pokémons clássicos depois que você zera. E teve gente que reclamou disso na época. Tanto quando saiu o Black 2 e o White 2. Você já conseguia pegar os Pokémons clássicos e os novos no meio do jogo. Assim, antes de zerar, você já tinha... Isso é muito engraçado. Você vê que quando a gente tem pessoas que gostam dos Pokémons clássicos, né? E tem pessoas que gostam do Pokémon. Se for olhar... Entendi. E qual que é o... Hoje, você falou que a última geração a gente tem o Safiri... O Omega Ruby. Tem algum plano da Nintendo de lançar mais algum por agora? De algum Pokémon novo? A gente tem rumor do terceiro que fecha o X e Y. Porque o Safira e o Ruby, que na verdade são remakes, né? Foram os últimos lançados, mas eles são remakes.
eles não são... Eles contam como da sexta geração porque eles foram lançados agora, mas os jogos da sexta geração mesmo é o X e Y. E tem um rumor que vai sair o X, o Z, pra fechar a trilogia aí. Vamos supor que eu nunca comprei, nunca tive um DS na vida e quero lá jogar o Pokémon pela primeira vez. Qual Pokémon vocês recomendariam pra pessoa começar a jogar aí? XY. Acho que esse daí é o melhor. É o mais recente mesmo e tal. Ou então, se você pegou a nostalgia da terceira geração que teve remake, joga ele. Não, eu recomendaria o último mesmo. Não, é o mais recente. O mais recente é o Omega Safire e o Alpha Ruby. Ó, Mas então os Omega Ruby e Alpha Safire. Desculpa. Não, por quê? Porque ele na verdade, os dois, o remake do Ruby e do Safire, eles foram os últimos lançados. E eles têm algumas melhorias em relação ao XY. E ele tem todos os Pokémons do XY. Apesar que a história e o jogo do XY é melhor, o Omega Ruby e o Alpha Safire, ele é mais atualizado o jogo, entendeu? Uma coisa que você falou que eu acho bem bacana frisar, em questão do equilíbrio de batalhas, tô vendo aqui, ele usa praticamente o Jokenpô como regra de equivalência, né? Você tem o fogo que ganha da planta, que ganha da água, que ganha do fogo. Então, você sempre vai tentar montar um time daqueles Pokémons que, como poderia dizer, tiraria todas as desvantagens que você poderia ter, né? Aí que o famoso counterar, né? Vou counterar aquele cara e tal. Ô Pablo, aí que tá, cara. Essas gerações, elas tiveram avanços tão grandes e a questão dos tipos dos Pokémons, esse que você falou, o cara é de água, é de pedra e tudo mais, a gente começou a ter tipo duplo. E aí... Duplo? Como assim? Tem um Pokémon que ele... Vamos supor, o Charizard é um exemplo clássico. Que quando ele foi lançado, ele era um Pokémon de fogo, mas hoje ele é e deixou de ser? Ele é fogo e voador, entendeu? Na verdade, peraí, não, mas é o Não, ele não achei nem era isso, ele era um tipo dragão, não era não? Não, ele é fogo voador. Ele era fogo. Aí atualmente ele é fogo voador. Mas você tem Pokémons tipo, chega ao absurdo, água e pedra. Tem um Pokémon assim. Ele é um Pokémon fonte. Água e pedra, do tipo água e pedra. Fonte luminosa. Você tem Pokémon, vamos supor. Você tem uma fonte que... Um Pokémon de água e elétrico, por exemplo. Não, aí virou a fonte luminosa, viu? Falei. Fonte luminosa. Você tem Pokémon de sombra e fogo, entendeu? Por exemplo. Você tem outros tipos que dá mais fraquezas para o Pokémon e dá mais vantagens também. Qual que é o Pokémon mais forte que existe? Não tem. Tipo, existem os bens ruins e os muito bons. Mas não tem esses Pokémons lendários aí que vocês estavam falando que sempre vem nessas versões? Não, mas os lendários não tem de ser os mais fortes não, Pablo. Tem uns... Depende da estratégia também, né? O lendário ele é o mais raro da versão, na verdade. Ele não tem nada a ver com força, com poder do Pokémon. Tá. Mas eles são bem pica de poder mesmo. Tanto que eles sempre levam ban, por exemplo, em torneios e tudo mais. Não pode ficar lendários. Mas, ô Lucas, agora ainda tem uma outra coisa. E se você tiver um Pokémon, aquele Shine, né? Que eu vejo sempre de vez em quando tendo que desbravar o mundo pra poder achar um Pokémon Shine. Esse é mais forte ainda, né? Não, eles tendem a ser mais fraco. Não, ele não vai ser mais fraco, não. Ele vai ser igual. Porém, ele vai ter o Shine tende a ser mais fraco. Como assim? Depois você pesquisa aí. O Shine, ele tende os stats dele ser mais baixo. Não tô falando que ele é mais fraco geral, não. Mas o status dele, o crescimento dele é menor. Mas pra que isso aí, então, já que ele é mais fraco? Isso é só como se fosse, tipo assim, um Pokémon... É um Pokémon raro. Só pra brilhar no escuro. Não é, cara. Vamos supor, pra você achar um Shine é muito difícil, cara. É um em não sei quantos milhões, sacou? É tipo, você ganhar na Mega Sena, entendeu? Aí Caraca. Que tá. É como se fosse, vamos supor, você lembra? Você vai comprar aqueles álbuns que vem as cartas premiadas, umas cartas douradas que, sei lá, de qualquer álbum, que essas cartas super difíceis de achar. O Shine é isso, entendeu?
Ah, tá. Mas não precisa fazer nenhuma macumba pra poder ganhar ele, não. É só continuar Não, jogando. Tem como você fazer coisas pra ele facilitar a sua chance, a vida dele. a chance é aumentar, né? Mas Ah, ele continua tá. sendo difícil. Sim, Entendi. sim. Ok, então Só- aqui a gente... Ô, pode falar. Pablo, só pra gente só falar uma coisa do Pokémon aí, que a gente tava falando de força e tal, questão desses Pokémons, cara, em campeonatos, o pessoal é tão fanático com isso que no jogo a gente tem um negócio que chama breeding, que é você coloca Tá o fazendo Pokémon, ovo. você coloca o Pokémon lá no daycare lá, no carinha que cuida do seu Pokémon e ele fica fazendo o ovo do seu carinha. Ai, que delícia! Galera, Como é que É. repete essa frase sem parecer gay, ô Felipe? O Tipo cara assim- que cuida do ovo do seu carinho, como assim? Boiola, velho. Esse povo é muito. Ô, velho. Caraca, os cara- Chola gringa detected. Mas os caras, tipo assim, os caras deixam no lugar que o Pokémon vai nascer no ovo de tempos em tempos do seu... uma chocadeira. Uma chocadeira mesmo. Galera, chega a fazer 700, 800 ovos do mesmo carinha só pra vir um status melhor. Porque nas temporadas, eles colocaram tantas coisas que, tipo, tem natureza do Pokémon, tem os stats dele. Dá pra você saber se o cara vai ser, quando ele chegar a level 100, se ele vai ser muito forte ou muito fraco, só no nascimento do cara. Isso é muito sinistro, velho. Pera, como é que é nascimento? Quando nasce, porque você tem um Nascimento do ovo... Pokémon. Ele Você o- tem o- um cara é ovo, você tem É que porque chocar o ovo. o Luiz tá chamando o cara, mas o cara não é o cara. O cara, O cara é o Pokémon, né? Ah, tá. Então, Entendeu? Você só no nascimento do Pokémonzinho lá no ovo, que foi chocado, você sabe se ele vai ser muito bom ou não, cara. E a galera, se você pegar um vídeo de um campeonato de Pokémon, é sinistro, cara, o que os caras fazem. Eu jogo Pokémon, gosto de jogar, mas eu não tenho coragem de fazer entrar num campeonato competitivo. Porque eu sei que meus Pokémon são muito fracos, entendeu? Que o nível que a galera dedica pro jogo é sinistro. É surpreendente. Já tentou, pelo menos, fazer algum Pokémon competitivo, Felipe? Cara, eu já comecei, mas só na parte de você fazer esse Pokémon melhor e tal, demora muito. Aí quando você vai treinar ele, você tem que... Tipo assim, só pra você entender Pablo, só pro Pokémon ganhar um status melhor que o outro, ele tem que derrotar só um Pokémon específico pra ele ganhar mais ataque ou menos defesa, uma coisa do tipo, entendeu? entendi. Você tem que pegar o seu Pokémon, começar a derrotar um outro específico milhões de vezes pra ele ficar forte. É muito sinistro, cara. É muito, muito da hora. Por isso eu acho que a galera é alucinada, entendeu? Porque muita gente gosta. Não é um simplesinho do joguinho de criaturas felizes e tudo mais, entendeu? Mas eles são felizes. Né? Mas é Só, também. só. Então, só pra gente finalizar aqui, a gente chegando na última parte, qual que é o jogo e o Pokémon favorito de cada um de vocês aí? Pra mim é o XY, eu ao menos acho melhor. E qual que é o Por quê? Pokémon que você gosta mais? Ah, você fala, tipo, o Pokémon... E por que, Pokémon não, mesmo. por que Não, você gosta é o mais jogo e o Pokémon e o porquê que e você por escolheu quê? esses caras. O jogo é o Pokémon XY e o Pokémon mesmo... Ah, tá. Primeiro porque ele foi o que teve mais avanço gráfico, eu acho. Tipo, você vê mesmo o avanço gráfico. Porque antes você ficava vendo só o Pokémon em 2D. Aí ele começou a sair mais em 3D, sabe? Pra você ver o Pokémon mais dimensional. Não sei explicar isso. É tipo o avanço que teve do Super Mario World pra Super Mario 64. E ele teve o auxílio do online ficar mais fácil. Também teve o método de você, tipo, você manda um Pokémon qualquer. O outro cara também mandou um Pokémon qualquer. Você vai receber um outro Pokémon que o cara mandou. Então vai ser aleatório. Isso daí também teve como auxílio legal. E... eu Qual é o acho seu Pokémon favorito? basicamente é isso. Meu Pokémon favorito? Não sei, deixa eu pensar. Tem muito. Né? Tempo! É porque eu penso em 150, o Lucas pensa em 721. 720. Verdade. Eu gosto bastante do Golduck.
Caralho, velho. Ele pensou, 721, ele voltou no 150. E viva a primeira geração! Ué, velho, eu achei ele legal. Eu acho, sabe? E ele não é tão ruim no competitivo, não. Ele até Então, e ele é aquele que vinha com dor de cabeça. Isso. No anime É. Que bizarro. E você, Felipe? Qual que é o seu jogo favorito e qual que é o seu Pokémon favorito? Por quê? Não, deixa eu falar por último. Fala vocês aí. Eu? Você fala do que você jogou, o Yellow, cara. Então, pra então mim... fala. Sacou? O meu favorito é o Yellow e meu Pokémon favorito eu acho que é o Mewtwo, porque ele é o único que tem cara de mal nesse negócio inteiro aí. Caralho, realmente véio. tem cara de mal, é ele mesmo. É, isso aí. Véi, eu não posso. Eu vou ter que falar também baseado no que eu já joguei, né? Porque eu não conheço os outros. Eu vou falar pra vocês que é o Pokémon Yellow, até porque o meu segundo Pokémon favorito é o Pikachu. Eu sou boiola mesmo, Maria vai pras outras, eu sou o que vocês acharem aí mesmo. Eu sou o cara da mídia, é isso mesmo, é isso aí. Pikachu pra mim é o segundo. Pra mim, cara, o primeiro de todos é o Miau, cara. Sério? Sério, velho. Eu acho ele, principalmente por causa do desenho, velho. Eu gosto daquele específico que ele fala, ele é meio mal, ele é mal, atrapalhado e tá junto com a equipe Rocket, que é a minha favorita, velho. Entendi. Ó, pra Felipe? mim, o melhor jogo é o Heart Gold. Foi o que eu mais joguei. Foi o primeiro que eu comprei no DS. Ele é um remake da segunda geração. Ele é sensacional, que ele tem... Você pode jogar online e tudo mais. Tem esse negócio que o Pokémon fica te seguindo aí. E pra mim, o Pokémon favorito meu também é do Gold, que é o Feraligatr, que é a última evolução lá do Totodile, que é o primeiro inicial da água, o Gold. Acho que você não conheço. Ele é o Pokémon número 160. Ele é um Pokémon, eu acho ele o mais legal de todos. Ok, então acho que é isso. Amigos ouvintes, finalmente então conseguimos falar mais de 1000 vezes a palavra Pokémon em apenas um cast, se vocês contaram aí. E lembrando que era o primeiro cast de Pokémon, né? Esse é o primeiro cast, mas se juntar tudo que a gente já falou de Pokémon nos outros casts, dá um outro cast, então... se vocês querem escutar mais sobre Pokémon, é só continuar escutando nosso podcast. E espero que vocês tenham gostado. Como eu disse novamente, acessem lá o nosso site, curtam bastante o nosso Facebook, acompanhem-nos no Twitter e mande comentários também pelo site, porque é principalmente de lá que a gente vai ler aqui no programa, no Facebook, mas também lá pelo site. E agora vai ter muito mais motivo para você acessar o nosso site diariamente, pois os nossos amigos redatores aqui estarão postando várias e várias matérias para vocês. Muito bem, e no futuro temos projetos também para o canal com mais conteúdo, não podemos falar agora, mas teremos mais conteúdo lá no canal, então assinem e aguardem. Muito bem, então eu agradeço aqui a participação do nosso amigo Lucas. Eu que agradeço. Pela presença, e lógico que sempre que a gente precisar de mais temas relacionados aí ao mundo Pokémon, contaremos com a sua presença, Lucas. Então, beijo no coração e todo mundo junto. Tchau, Bulbasaur!